Fala galera do canal Na Leitura, hoje com o nosso mais um Leitura Podcast. E neste dia de quarta-feira nós temos a alegria de ter a nossa segunda consagrada, nossa segunda pessoa consagrada. Primeiro foi o Gabriel, que vocês viram, agora nós temos uma outra grande amiga minha, uma outra grande irmã, a Rafaela. A Rafaela é uma pessoa de Deus que eu conheço, graças a Deus, há alguns anos, e que é uma pessoa de muita missão, de evangelização, uma pessoa com um coração grandioso. E hoje nós vamos partilhar um pouquinho disso. Tudo bem, Rafaela? Como é que você tá? Tudo bem, Léo. Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Muito feliz de estar aqui, por esse convite, de estar aqui perto, né, de você, da sua família também. Né? Como o Léo falou, a gente se conhece há um bom tempo. E conheço também essa família, que a esposa do Léo é uma grande amiga minha, que estudou comigo. Né? E eu conhece há mais tempo ainda, né? Conheço a Tamires há mais tempo e muito feliz de estar aqui partilhando um pouquinho, conversando um pouquinho, passando esse tempo aí junto de você e estamos aqui. Tá certo. Então, Rafa, hoje a gente tem sempre essa iniciativa de fazer a pergunta, né? O que Deus fez na sua vida? Eu acho que essa é a pergunta central do nosso podcast, nos temas que nós estamos tratando. E um ponto que eu acho que é essencial é a nossa vida, é claro, a gente busca conquistar muitas coisas, fazer muitas coisas, mas muitos de nós podemos cair na tentação de esquecer daquilo, das maravilhas que Deus fez na nossa história, na nossa vida. Ora, quando estávamos em dificuldades, uma vida com mais luta contra o pecado, ora, quando estamos em momentos de mais tranquilidade, vivendo mais ao lado do coração de Deus. Toda a nossa história, em toda a nossa realidade de vida, nós bebemos do Senhor. Por isso, eu acho que esse podcast é muito importante para isso, para mostrar não sobre necessariamente as nossas vidas, mas quem é Deus e o que Ele fez na nossa vida. Uhum. Então, é isso. Queria que você pudesse contar para nós hoje um pouco da sua história, né? Desde a sua trajetória, principalmente lá no início da sua conversão, os aspectos vocacionais, como foi na sua vida, desde o início ali, seus primeiros encontros vocacionais. Uhum. Hoje, como que você está hoje, a sua vida vocacional, a sua vida profissional? Quem é Deus diante de tantas coisas que eu sei que você já experimentou? Uhum. Deus, ele se faz presente na minha vida desde a minha infância, né? Os meus pais, eles não eram... A minha mãe era católica, mas meu pai, ele não frequentava muito, então acaba que eles também não participavam, né? E só que eles tinham essa questão, né, de colocar os filhos na catequese. Então eles colocaram a minha irmã, que é mais velha, né? Tem uma diferença de 4 anos. Então a minha irmã foi antes, né? Ela foi na catequese, né? Ela começou a já se comprometer com algumas atividades da igreja, né? E eu também fui para a catequese. Na catequese ali, muito pequenininha, já me comprometi com aquilo que eu estava, mesmo criança, eu já entendia que aquilo não era uma coisa qualquer, né? E ali eu já fui, eu era bem presente, assim, nas aulas, eu gostava, me interessava bastante, né? A minha primeira comunhão foi um dia muito importante para mim, dia 31 de maio eu tinha 12 anos, né? E aí foi, o ano, 2002, isso. E ali... eu percebi assim, antes da minha primeira comunhão, eu já comecei a participar da missa. E eu comecei a ter esse compromisso. Eu ia à missa todo final de semana, né? Todos os domingos. Não tinha missa na minha comunidade, pegava ônibus, ia de bicicleta. Né? Eu e minha irmã, a gente ia com muita frequência, né? Ia sempre, assim. Eu já tinha essa consciência. E aí, aos poucos, eu fui participando. Quando eu acabei a catequese, fiz a primeira comunhão, a catequista me chamou para ajudá-la. Então eu comecei ali como auxiliar, né? Ali, e aí, conforme a gente vai dando catequese, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Certo, então, ali, verdade.
E ali era um dos compromissos que eu tinha, assim, né? Estava ali aos sábados, né? E aí teve um grupo jovem na minha comunidade, que quem fundou foi o Padre Michel. Nossa. Ele era, antes dele entrar pro seminário. Sério? Né? Antes ele era um jovem, ele ativo, ele fundou o grupo jovem, né? E eu tinha uma idade eu tinha 14 anos, 13 anos eu comecei a participar, né? E aí eu ia sempre, minha irmã ia e me levava, né? E eu começava a participar. E ali no grupo a gente foi criando esse vínculo, além da questão, tem a questão espiritual, mas uma questão de amizade, né? A gente conhecendo pessoas também que buscavam a Deus, ele fui conhecendo, né? E aí eu fiz um encontro de adolescente, mas quando teve a oportunidade de fazer o retiro de carnaval da minha paróquia, na época eu sou da paróquia de Venda Nova, né? E antes era Venda Nova e Bom Sucesso, a mesma paróquia, né? Depois que dividiu. Quando veio a oportunidade de fazer o retiro de carnaval, eu muito feliz, né, de poder fazer. Ali nesse retiro, que foi uma experiência muito profunda com o Espírito Santo. Né? Então, mesmo já tendo uma caminhada ali na adolescência, foi nesse retiro, 2005, né, quando eu ia fazer 15 anos, estava prestes a fazer ali 15 anos, que eu tive uma experiência muito profunda. Foi no momento que a gente estava rezando o terço, e aí chamaram para ir no Santíssimo, né? Então, por meio de Nossa Senhora, né, ali rezando o terço, falaram: Rafaela, Jesus está te chamando no Santíssimo. Eu falei: como assim? Aí eu fui, né? E ali teve um momento de refusão no Espírito Santo. Certo. E ali eu senti um amor que eu nunca tinha sentido antes, assim, né? Por mais que eu seja muito amada, já da minha família, tudo, foi diferente, né? Foi tão diferente que eu só chorava, assim, porque é algo muito grandioso, né? Que a gente experimenta esse amor, né? E aí quando eu saí, eu falei: não, é algo que parecia que Deus falava: eu quero algo mais. Eu saí assim com esse desejo no coração: eu tenho que dar algo mais para Deus. A minha vida não pode ser só para mim. E olha que era jovem assim, mas ficou no coração: eu tenho que dar algo mais para Deus, né? E no mesmo dia eles já me chamaram também para fazer parte da Pastoral da Juventude. Na época era, né, a gente chamava de pastoral, era pastoral, né? PJ, pastoral do setor, né? Verdade. E ali eu comecei a participar ativamente, assim, né? E com um desejo muito grande de também levar esse amor para outras pessoas, né? Ele foi esse início de caminhada, depois com outros comprometimentos também, junto da igreja, né? Eu te conheci na Pastoral da Juventude. Isso. Possivelmente, eu não sei se foi em algum retiro de carnaval ou alguma pregação que a gente se esbarrou por aí. Foi. Eu não sei. Mas eu lembro... Tinha mais questão de representação. Exatamente. Setor Juventude, é verdade. Da Pastoral da Juventude na época, né? É verdade. É verdade, tinha essas representações paroquiais também, que você fazia parte. E falando então do setor Juventude, ou da Pastoral da Juventude, como é que foi mais ou menos isso aí, essa experiência ali, quando você começou a servir na Pastoral da Juventude, no setor Juventude? Uma das coisas que sempre me chama a atenção, principalmente para a nossa realidade de setor Juventude, é que mesmo a gente, naquela época, sendo bem novo, adolescente, ou início da fase adulta, lá com seus 18, 19 anos, nós assumíamos uma responsabilidade muito grande. E a gente botava a coisa para acontecer mesmo. Claro, a graça de Deus, a gente corria atrás. Era muito interessante isso, né? Os grupos eram muito proativos, né? Sim. E como é que você estava nesse momento ali na sua paróquia? Como é que era a Rafa no setor Juventude da paróquia dela? No início a gente começou como pastoral, né? Então as nossas vivências, reuniões eram um bom sucesso. Então era um desafio ir, mas era semanal, a gente ia. Tinha dia que a gente voltava a pé, de Venda Nova pro Imbiú, que eu moro no Imbiú. Então, assim, mas ao mesmo tempo um compromisso, uma responsabilidade muito grande de estar ali. Né? A gente tinha os encontros, né? Os retiros de carnavais, os retiros de final de semana para jovens. A gente fez até a experiência de geração para casais. A Pastoral da Juventude que legal. Tinha um final de semana dedicado também às famílias, né? E a gente estava ali sempre ali junto, né? Trabalhando, né? E criou um laço de amizade muito grande, né? Então a gente via, tinha famílias também no setor. E a gente viu o testemunho deles e vê, se eles estão aqui, a gente pode também dar o nosso melhor, né? Ótimo. Então, assim, era um tempo
com muito ardor, né, nos encontros e com a graça de Deus hoje também a gente vê isso, essa realidade, Sim, né, do setor. E um período também de transição, né, que passou de pastoral para setor. Nesse período de transição, foi o período também que aconteceu a paróquia de Bom Sucesso ficou como paróquia, né, virando ali a matriz, Nossa Senhora de Bom Sucesso, e Venda Nova continuando. Então a gente teve que se dividir. Foi um período um pouco difícil, né, porque todos os amigos, né, estavam lá. E a gente teve que criar um novo setor. Qual ano que foi essa divisão paroquial ali? Olha, eu não lembro. Foi 2015, eu acho. Foi, acho que foi por aí. Foi mais ou menos no ano que quando teve a jornada, a gente ainda estava junto. A jornada em 2013. Certo. Foi depois, Acho que foi 2015. Mais ou menos isso. Isso. Porque eu acho que foi o ano que eu saí do seminário, ou o ano seguinte. Ou 15 ou 16. Uhum. E aí, nessa divisão, a gente teve que reestruturar o setor, agora em Venda Nova. Então, assim, tudo muito novo, mas ao mesmo tempo o Padre Luiz junto com a gente, né, nessa missão. E aí começou com os encontros do FAC, a gente conheceu o FAC, conheceu o João. Legal. Né, então, novos jovens, novos adolescentes chegando, e a gente, nesse período, como a gente já tinha um pouco de experiência, a gente foi formando também esses jovens novos, né? E aí hoje a gente tem também um setor lá, né, na paróquia. Eu faço parte, mas a gente vai deixando agora mais os outros assumirem, né? Hoje eu fico mais numa parte de ajudar, né, naquilo que for necessário, mas as lideranças a gente vai percebendo que surgiram muitas outras lideranças. Que bom, e a gente né? fica feliz por isso. Exato. Né? Então a gente vê também o setor até hoje, né, com a graça de Deus, aí evangelizando outros jovens, né? Que bom. Hoje eu lembro que quando o padre Renato, meu pároco, ele me chamou para ser assessor adulto. Aí eu falei, pronto, realmente, agora eu não sou mais jovem, agora eu sou tio. Eu já sou agora tio eu sou também, tio dessa juventude aí. Tia Rafa, que aí depois que casei, aí chamou minha esposa e eu falei, caramba, olha essa coisa, hein? Mas é bonito ver assim, né, que jovens estão ali suscitando novas lideranças, saber que a gente pode contribuir também de alguma forma, né? Exatamente. É legal. E a gente vai assumindo outras realidades missionárias também na nossa vida, né? Exatamente. É porque mudou a fase, né? Mudou a nossa fase. E é legal também porque a gente olha para eles e a gente percebe que Deus vai fazer coisas tão boas na vida deles quanto fez na nossa. Sim, isso. Não é isso? Quanto a gente amadureceu, né, nesse período da pastoral, do setor juventude. Muito. Foi muito bom pra gente. A gente aprendeu muito. Até na verdade, sim, a gente amadureceu de tal maneira que algumas coisas a gente usa profissionalmente depois. Sim. Por exemplo, a própria capacidade de falar em público. Isso. Eu né? tinha muita vergonha. Pois ainda tenho. Mas eu não falava assim com facilidade, né? Até no grupo jovem, quando eu comecei lá, eu lembro que tinha um momento de partilha. Nossa, era uma dificuldade. É terrível, né? E hoje a gente, mesmo com a vergonha, né, a gente consegue, né? Porque a gente sabe que é por algo maior, né? Do que a nossa vergonha, do que a nossa insegurança, né? E você teve o seu momento de conversão quando nesse momento do setor juventude? Foi no setor juventude que você se converteu? Então, foi através do setor, né? Certo. Que foi, eles tinham a equipe do Retiro, em 2005, e aí através desse retiro que foi realmente essa experiência, né? Digo que foi, mesmo eu já caminhando na igreja, foi uma experiência mais profunda. Foi que retiro desse que você amor, fez? de 2005. Foi um retiro de paroquial? Carnaval. Carnaval? Isso. Legal. Legal. Qual momento assim que mais chamou atenção? Você lembra do retiro? Então, foi esse momento, né, que eu estava rezando o terço, né, e aí chamaram, foi o momento que a gente estava ali próximo, né, de Nossa Senhora, chamaram a gente para a Capela do Santíssimo. Certo. E teve um momento de oração. E aí teve um momento de fusão. Isso. Foi esse momento que, de fato, Deus te chamou e você sentiu o amor de Deus. Foi. Beleza. Aí, a partir dali, eu gostei de ouvir isso de você. Você falou que você começou a se comprometer, de fato, mesmo sendo tão nova, com aquilo que Deus queria para você. Sim. E esse comprometimento começa, então, a resplandecer, ou melhor, dar luz a toda a sua história posteriormente. E foi interessante que nas reuniões de perseverança, né, a gente recebeu a visita de um seminarista, que hoje é Padre Fabiano, Sei. que até aqui atua, né, como missionário nas Fazendas da Esperança, né. Ele era seminarista, e como seminarista ele sempre foi muito engraçado, ele fazia os teatros lá no seminário, lembro das festas juninas e tudo, e ele sempre muito engraçado. Ele visitou uma das reuniões
né? E ele falou pra gente assim, aquilo que estava no meu coração, quando eu saí do retiro, um desejo de dar mais. E aí ele fez exatamente essa pergunta. Se tiver alguém aqui que tem esse desejo de dar mais para Deus, por que não pensar na vocação, né? E eu falo, vocação, né? Muito jovem. A nossa paróquia, por ser interior, ela não tinha uma realidade vocacional de ver outras pessoas, ver religiosos, ver missionários, né? A gente tinha só o sacerdote e as famílias, né? Certo. Então eu não tinha ainda essa compreensão de vocação, né? E aí quando ele falou esse desejo de dar mais para Deus, existem os encontros vocacionais, aí ele chamou os meninos para fazer no seminário. E aí depois eu fui conversar com ele, né? Ele falou assim, olha, também tem as irmãs angélicas aqui de Teresópolis, se você quiser a gente faz sua inscrição. Aí eu falei, tá, eu quero ir, quero ver o que é, né? E aí eu fiz um encontro vocacional, eu tinha 15 anos, com as irmãs angélicas. Eu não lembro, assim, muita coisa, foi acho que um sábado e um domingo, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que em um momento do encontro, elas levaram a gente para um jardim e tinha um poço. E aí elas leram a passagem da Samaritana, né, que Jesus pede, dai-me de beber, né? Aquilo ficou muito presente no meu coração, né? Embora eu não tenha continuado os encontros com as irmãs, aquela passagem, ela me tocou assim de uma forma muito profunda como para minha vida, né? E eu fiquei pensando, Jesus tem sede, né? Dai-me de beber, Jesus tem sede, né? E eu fiquei pensando nessa sede de Jesus, né? E eu fiquei vivendo assim, mesmo na minha realidade paroquial. E aí eu conheci o Bruno, né? Que hoje é o meu namorado. Nessa época a gente era muito jovem, a gente se conheceu, a gente conversou, começou a namorar, né? E aí a gente fiquei pensando nessa realidade, né? Tenho sede, né? E aí eu percebi que se todas as realidades que eu vivenciava, né? Depois eu fiz ensino médio, depois fui trabalhar, fui fazer faculdade, eu comecei com educação física, né? E aí eu percebia que mesmo eu estando ali com todas essas realidades, a sede estava ali presente. E era uma sede tanto de Jesus como uma sede minha também. Algo que queria beber mais. Um queria corresponder à sede do outro, né? É algo que, assim, sabe quando você tem algo que você quer beber, é uma fonte inesgotável, né? E a gente vai procurando onde a gente vai saciar essa fonte, né? E aí, quando teve o Adorai, foi a minha primeira realidade de missão de casa em casa. Foi um Adorai em 2009. Foi aonde esse Adorai? Foi em Correias. Correias? Em Petrópolis, né? Eu lembro desse Adorai, tava lá também. Fantástico. Foi a minha primeira realidade de missão de casa em Subiu casa. o Morro da Glória. Eu fiquei ali mesmo, perto do santuário. Na época não era santuário, mas a gente ficou por ali. Umas realidades ali, umas casas. E aí a gente foi. E aí a Elisa, que é da comunidade Mãe do Verbo Divino, né? Ela foi uma jovem que tinha feito uma experiência missionária, que é na Escola de Evangelização de Jovens, que é um projeto da comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém, que os jovens dão um ano da vida para Deus, né? Até esse convite, quer doar um ano da vida para Deus, né? E eu não conheci, assim, eu conheci algumas pessoas, teve uma missão deles lá na minha paróquia, mas não conhecia tão a fundo, né? E a Elisa foi a primeira jovem daqui de Teresópolis que fez a Escola de Evangelização, né? E ela estava nesse Adorai, ela já tinha feito a escola, já passado algum tempinho. E ela me falou assim, olha, depois eu quero... tem uma coisa que eu queria te falar. E eu percebi que isso era algo diferente, né? Não era um convite qualquer. E aí teve um momento de adoração ao Santíssimo. E nessa adoração, ali diante de Jesus, eu falei, Senhor, eu percebi que o que ela vai me dizer não é algo qualquer. Então, que seja da tua vontade. Né? E eu assim, eu percebi muito que era algo diferente, né? E aí, após a adoração, já no final do encerramento, ela me procurou e falou assim, você quer doar um ano da tua vida para Deus? Eu falei assim, como assim? O Adorai foi em outubro, né? E eu ali na faculdade, trabalhando, já estava num trabalho. E eu falei assim, mas como? Aí ela me explicou o que era o projeto, né? Como que era. E eu falei assim, olha... eu não sei, mas a gente pode conhecer. E aí eu saí muito inquieta, assim. E aquela sede que estava no coração, eu percebi, pode ser algo que pode saciar essa sede. Né? Porque as realidades paroquiais, elas são muito belas. E as pastorais, né? Só que a gente precisa também se aprofundar. Claro. Né? Mesmo cada um buscando algo do seu interesse, né?
E eu vi ali uma possibilidade de encontrar mais a Deus, né? E ela foi me explicando como que era e tudo. E aí foi um processo ali um pouco difícil, né? De ter que conciliar, trancar a faculdade, deixar o trabalho, né? E família. E eu tava já namorando, né? Então um processo assim, e agora? Como que vai ser isso tudo? E Deus pedindo, você vai. Você vai viver essa experiência, né? E aí eu entrei na escola de 2010, fui fazer essa experiência. Foi um ano assim exigente, né? Mais um ano de uma intimidade com Deus muito grande, né? Que embora eu já tinha um desejo de oração, de leitura do Evangelho, ali a gente tem a missa diária, né? Tem as experiências com a formação, né? Aulas mesmo sobre a doutrina da igreja, né? Sobre toda essa parte mesmo de formação católica. Né, a gente tem doutrina social, cristologia, mariologia, os documentos sobre vida e missão da igreja. Então, filosofia, né, para estudar o sentido da vida. Então, assim, é um ano que se você mergulha mesmo, assim, é como um batismo, né, que a gente é um mergulhar para a gente poder aprofundar, e quando a gente viver essa outra experiência, né, que é o pós-escola, é levar isso também para outras realidades, né? Aham. E aí foi um ano muito profundo do amor de Deus, mas ao mesmo tempo um ano de desafios, né? No caso, no meu namoro, que nesse momento não foi possível continuar, não porque não pudesse pela proposta da escola, mas que pela distância não foi possível. E aí depois eu comecei a pensar novamente na questão vocacional, né? Será se não? Porque eu não tinha aprofundado antes, né, na adolescência. Então eu falei, será se não é uma realidade, talvez, de fazer uma experiência vocacional, né? E aí foi um momento que a gente tinha um momento de leitura espiritual, né? Uhum. E aí o padre Antônio, que nos acompanhava, né, na realidade da escola. Da escola. Ele tinha indicado 3 livros, né? Ele falou, olha, você pode ler... Ele indicou, acho que um de Santa Teresa, acho que um de Santa Faustina e um de Madre Teresa de Calcutá. E aí eu fui pegar o de Santa Teresa, alguém estava lendo, porque como era no mesmo horário, né, tinha que ser um livro que ninguém tivesse lendo, né? Fui pegar o de Santa Faustina, tinha alguém lendo. Então eu falei, vou ler o livro de Madre Teresa, que é o Venha Seja Minha Luz. E aí quando eu comecei, que é esse livro que está aqui. Vou mostrar. Esse livro aqui, ó. Venha e Seja Minha Luz. Tem até vídeo no canal. Quem não leu, vale a leitura. Muito, vale porque muito. É um livro que ele fala da experiência de Madre Teresa, até no momento que ela viveu uma noite escura, como São João da Cruz, né? Uhum. Ela não viveu um silêncio de Deus, mas mesmo assim ela correspondeu a Deus. Perseverou, né? Da forma mais completa e mais, com o coração mais pleno, né? Mais entregue ali, né? Então é uma mulher assim muito... que encontrou mesmo esse amor e pôde viver a presença de Jesus nos mais pobres, né? Uhum. Viu Deus assim mesmo, né? Naqueles que ela cuidava, né? E ali eu comecei a ler e comecei a me encontrar, e tudo que estava no meu coração, da sede de Jesus, eu fui encontrando nesse livro, assim, né? E aí eu lia, e eu não queria parar de ler, a gente tinha, acho que era meia hora, se eu não me engano, de leitura espiritual. E eu falei, acabou o tempo e agora é só amanhã. Não sei se era meia hora, uma hora, não lembro. Mas assim, a gente ficava assim, esperando o momento de pegar o livro e ler, o momento da leitura para poder ler. E ali esse mergulho mesmo, conhecendo quem foi Madre Teresa e quem foi o Jesus que ela se apaixonou. Esse tenho sede, que não foi apenas o da Samaritana, mas o tenho sede da cruz. Né? E ali eu falei, será que não seria essa experiência também na minha vida? Né? E aí após a escola eu procurei as missionárias, fiz uma experiência também com elas, né? Me apaixonei também por essa vida missionária delas, né? E me dediquei também a fazer uma experiência até mais profunda, né? De iniciar um caminho com elas, né? Pô, que legal. E aí foi em janeiro de 2013, 16 de janeiro de 2013, eu ia entrar para fazer esse contato maior, né? Só que antes, eu não sei como que está agora, mas não tinha essa primeira experiência no Brasil, tinha que ir para a Argentina. Né? Então, assim, eu já tinha passaporte, tudo, preparei a documentação, tranquei a faculdade,
Deixei tudo. Novamente. Falei, eu vou. Novamente. Porque depois da escola eu tinha retornado, né, pra Certo. faculdade. Novamente eu tranquei. Falei, agora eu vou viver essa experiência, né? E aí, nesse dia, a minha mãe não passou muito bem. O meu pai, ele tirou os documentos da minha bolsa. Guardou os documentos. Né? Só que eu percebi ele mesmo... E aí, nesse momento eu não percebi. Eu falei, meu Deus, Claro. eu tô dizendo não pra Deus nesse momento, né? E aí, passado um tempo, né? Eu tive que aguardar, tive que esperar um pouco mais, né? Até as irmãs, não, você fica mais um pouco, vai vendo o que Deus vai conduzir nesse momento da tua vida. Né? E ali, passado esse tempo, eu fui percebendo também uma necessidade de estar um pouco mais nessa realidade de família, mas tendo que recomeçar, né? E aí eu fui outra realidade de trabalho, outra realidade de estudos, né? Ali foi um recomeçar toda a vida após esse momento, né? Como era o ano da Jornada Mundial da Juventude, fiquei muito envolvida ali também com a jornada, né? Com as realidades que a gente viveu. Foi um ano de muita graça de Deus, né? Foi sim. Também por meio da jornada, né? E ali foi um novo de Deus também na minha vida, né? E aí, com o tempo, fui percebendo que essa sede do coração de Jesus, né? Eu poderia saciar de uma outra forma, né? E foi até um período que os meus pais ficaram doentes, né? A minha mãe teve câncer de mama e o meu pai, no mesmo ano, ele é agricultor e ele ficou doente da coluna, né? Ele não conseguiu andar, né? Então ele teve que parar de trabalhar. Período difícil, hein? Foi. Minha mãe teve que fazer todo aquele tratamento, a quimioterapia, radioterapia, e juntos, né? Eu lembro de quando ela foi fazer cirurgia, meu pai também estava internado, né? Então meu pai no hospital, ela no outro, né? Minha irmã, graças a Deus, me ajudando muito. Meu irmão era um pouco mais novo, né? Então ele não entendia muito bem. Mas a gente foi um tempo que, assim, eu ali pude dar pude saciar a sede de Jesus dessa maneira, né? Mesmo no sofrimento, né? Eu experimentei o amor de Deus de uma maneira muito profunda, né? Como o que Deus faz, né? Na nossa vida ali, nessa realidade, né? E a gente percebeu o quanto Deus nos amou e o quanto Deus nos cuidou em todas as coisas, né? A providência de não deixar faltar nada, né? Meus pais não trabalhando e a gente tendo que viver desse cuidado de Deus também, da ajuda de outras pessoas, né? E ali um cuidado de nunca faltar nada, da gente nunca ter até o armário tão cheio como a gente tinha. Assim, é impressionante. Essa providência, esse abandono. O carinho de Deus, né? Carinho de Deus, né? E ali Deus cuidando de tudo, colocando pessoas no nosso caminho que nos ajudaram muito nesse período. E foi um período da pandemia, que logo veio a pandemia. Então, um período que a gente pôde também estar mais perto deles, né? Porque como eu trabalhava em escola, as escolas fecharam, né? E aí eu tive que... a gente pôde ficar perto, acompanhar todo esse processo muito de perto ali. E a gente percebeu esse cuidado de Deus na nossa vida, né? E aí, nesse período também, eu fui percebendo essa realidade de retornar a pensar no matrimônio, né? Que eu percebia que eu comecei a um olhar diferente para o matrimônio, né? Que antes eu pensava assim que não era talvez um modelo de santidade para mim, né? Que vinha em outras realidades, né? E agora eu comecei a pensar nessa realidade, né? E aí até eu e Bruno nos reaproximamos, né? Começamos a namorar novamente e mais maduros, assim, mais decididos. Foi em 2019, acho que 2019, 2020 ali, né? E com a graça de Deus estamos juntos até hoje, caminhando com a graça de Deus. Graças a Deus. Também aí próximos, né? Desse passo também importante. Preparando, né, com a graça de Deus o matrimônio, né, nesse tempo novo de Deus na nossa vida, mas a gente vai percebendo o cuidado de Deus em todas as coisas, assim, né, e aí foi um período de tudo muito novo, assim, depois eu comecei a pedagogia, e aí eu me formei, comecei a trabalhar, e aí veio o concurso aqui da cidade de Teresópolis, eu comecei a dar aula, né? Já trabalhava em escola numa parte administrativa, depois comecei a dar aula. E ali também depois eu fui chamada para uma outra realidade também no meu trabalho, que é a
a experiência como orientadora pedagógica, e eu fui conhecendo um pouco mais dessa área, né? E aí a gente vai percebendo o cuidado de Deus em todas as realidades da nossa vida, né? É interessante que a nossa vida ela vai caminhando, tanto a parte profissional como estudo, assim, junto também dos passos que a gente vai dando de resposta para Deus. Claro. Né? Interessante, em 2020, mesmo eu tinha feito a escola em 2010, há 10 anos atrás, né? Há 10 anos eu tinha feito a escola de evangelização, tive contato muito tempo com a comunidade, a minha faculdade foi em Petrópolis, né? Então foi uma casa de apoio ali, né? A casa sede, os irmãos aliançados, famílias, né? Também dos membros, uma família de uma grande amiga minha, que é a Carol Kopke, a família deles me acolheu muitas vezes para eu poder fazer as provas da faculdade nos finais de semana. Precisei dormir na casa de amigos, irmãos, sempre a comunidade ali muito presente na minha vida, mas eu não via como vocação, né? Em 2020, uma amiga foi fazer a escola de evangelização, que é a Letícia Chaves, né? Uma amiga muito querida da minha paróquia, né? Que eu acompanhei quando ela começou a dar aula de catequese. Eu a chamei para ser minha ajudante ali, e ela começou a dar os primeiros passos na fé também. A gente começou a levar ela para os encontros, né? Os pais não deixavam, a gente pedia aos pais, ela adolescente, né? E aí ela deu um passo também para essa realidade da escola, né? E quando ela deu esse passo, eu fui acompanhando um pouco mais de perto, né, a comunidade, né? E aí começou algo diferente no meu coração. Eu comecei a ter um olhar um pouco diferente para a realidade da comunidade, que antes, 10 anos, era como uma casa de apoio, como amigos. Nesse ano, eu comecei a olhar, por que não um caminho vocacional com a comunidade? Né? Eu falei, poxa, por que eu não pensei isso nesses anos todos? Né? Porque O que, Deus... que chamou atenção lá? Você consegue perceber? O que antes não te chamava e depois passou a chamar? Porque quando a gente volta assim, para essa realidade de trabalho, de paróquia, ainda, e até essas questões vocacionais, algo ainda estava no meu coração. Essa sede de Jesus, certo, né? Algo ainda muito ali, né? E quando eu comecei a pensar nessa sede quanto na cruz, né? É algo que é muito presente dentro do carisma da comunidade, né? Que é estar aos pés da cruz, junto de Nossa Senhora, para saciar a sede de Jesus e pela redenção da humanidade, né? Pela salvação das almas, né? Estar ali aos pés da cruz, compartilhando também da cruz de Cristo, o sofrimento, junto ali de Nossa Senhora, né? E aí esse carisma, algo que comecei a pensar, por que não para minha vida? Por que não também para minha realidade, né? E aí na missa final, foi na missa de encerramento da Letícia, da escola dela, né? Eu fui conversar com a Verônica, que é a fundadora da comunidade, e falei disso. Aí ela ficou muito surpresa, porque eu já estava ali com eles há muito tempo, assim, né? Ela, olha só, que interessante. E ela falou, olha, a gente está começando agora, porque só que ao mesmo tempo que eu era próxima, a comunidade tinha mudado muito do período que eu fiz a escola. Né? Até nesse período de pandemia, quase que a gente, né, não se podia ir, esse contato. Então eu estava ao mesmo tempo muito distante, até fisicamente, né, por não tá indo tão lá. Já tinha me formado da faculdade, então já estava um tempo sem frequentar mesmo, né? E aí ela falou, olha, a gente está começando o pré-vocacional, que é para as pessoas realmente que talvez queiram conhecer um pouco mais a comunidade, ou reaproximar, ou entender como que hoje está, né, a realidade missionária da comunidade. E eu falei, então tá, acho que eu vou fazer, né? E aí foi esse período vocacional, né, que foi o pré-vocacional, a primeira, segunda e terceira etapa, né, até no ano passado. E em dezembro eu fiz os meus primeiros votos, né, os primeiros compromissos, né, os primeiros compromissos com a comunidade, a 8 de dezembro, né, que legal. E como aliançada, né, esse vínculo de aliança, né, a gente chama que realmente é um consagrado da comunidade, mas com uma vida, com um vínculo mesmo de aliança. Existe aliança e existe de vida. Existe de vida, que Qual a diferença dos dois? De vida são os que moram nas casas de missão, certo, né? E aí existem duas realidades também.
Existem os que são celibatários, leigos consagrados, celibatários, né? Pessoas que vivem também essa secularidade, de certa forma, que não são religiosos, mas que tem esse chamado também para o celibato. Né? Então, são leigos, celibatários que vivem nas casas. Existem consagrados de vida também com discernimento para a vida matrimonial. Né? Legal. Tem até um casal, que é a Carol e o Tomás, que são casados. Conheço. E são comunidade de vida. Sim. Eles moram, eles têm a casa deles, mas a vida deles é totalmente entregue às missões da comunidade, né? Pô, que legal. Então eles têm a casa que não é dentro da comunidade, é isso? Não é dentro do território da comunidade? O desejo é porque ainda não conseguiu ter essa possibilidade de construir, de ter a casa dentro, né? Eles moram em outra casa, em outro bairro, mas a vida dele toda é voltada para a comunidade, né? A vida mesmo que entregue legal. ali. Que legal. E aí, além da parte de vida, existe também a de aliança. Aí, no caso, Isso. a sua parte seria como? Você vive uma vida mais de leiga, comum de leigo, mas também tem a consagração. Isso. E as questões da comunidade você tem que viver. Sim, a gente é ligado assim, a uma casa de missão. Aqui em Teresópolis nós não temos casa de missão, mas a gente é ligado ainda, né? Ainda. Tomara que logo. E nós somos ligados à casa de missão de Suruí. Certo. A minha casa de missão é em Suruí, que é de Nossa Senhora Maria Auxiliadora. E aí, todas as minhas missões, vivências são em Suruí. Só quando tem, assim, alguns eventos mais, com dia de consagração, ou vivências gerais, retiros anuais, é na sede, que é em Petrópolis, né? Mas o meu compromisso missionário é com a casa de missão de Suruí. E a gente começou aqui em Teresópolis uma missão, que é no Morro do Tiro, de 15 em 15 dias, que é o projeto Madre Teresa. Que é um projeto voltado para crianças carentes. Poxa. Né? Então a gente faz esse encontro com eles de 15 em 15 dias, né? A gente conseguiu até o espaço. E foi a primeira missão que veio para Teresópolis, sem a gente pedir. Foi Deus que quis e foi o que surgiu, né? Porque o padre Rafael de São Pedro, ele é aliançado também da comunidade. Verdade. E aí ele, conversando, né, com o padre Hernandes também tinha esse desejo de fazer um trabalho com as crianças do Morro do Tiro. Eu queria que trabalhasse os valores, né, a família, né, e percebeu essa necessidade. Então ele contou com a comunidade. Né? Então aqui consagrados aqui em Teresópolis temos a Letícia. Letícia, mesmo indo 10 anos depois, ela se consagrou primeiro, que ela saiu da escola e já começou o caminho com a comunidade. Né? E aí ela consagrou um ano antes, né, de mim. E aí ela agora, né, nós somos aí, eu e ela, e agora também com alguns irmãos no vocacional também aqui em Teresópolis. Que legal. Né? E aí a gente começou essa missão ali no Morro do Tiro, é de 15 em 15 dias. E a gente faz esse projeto com as crianças, a gente oferece uma parte espiritual, cuidados assim com os valores, né? E também a parte também social, né? Esse cuidado, a gente oferece um lanche, a gente percebe também se há alguma necessidade além, né? E aí a gente consegue contatos, né? Tem uma assistência social que está indo junto com a gente fez algumas ações sociais também com dentistas. Nossa, que legal. Então é um projeto de evangelização, mas que tem como intercessora essa mulher incrível, né, que é a Madre Teresa, que olhava também a necessidade da dignidade humana. Exatamente. Quando a gente olha esse social, é o porquê, como resgatar essa dignidade, né? Quais são os pontos, né, que a gente pode ali ajudar aquela criança, aquele adolescente, né, na sua vulnerabilidade, né? E aí, junto do Madre Teresa também veio o projeto São Felipe, Santa Rosa de Lima, que é para adolescentes, porque a gente começou a acolher no Madre crianças um pouco mais velhas que a idade do Madre, que o Madre ele vai até 11 anos, se eu não me engano. E aí a gente começou a acolher, e eles iam chegando, só que ao mesmo tempo tinham crianças pequenininhas de 2, 3 anos, tinham os mais velhos, né?
E a gente conseguiu esse apoio da Casa de Missão, com alguns missionários que vêm também para ficar com os adolescentes. Então a gente faz algumas atividades juntas e quando é um trabalho mais específico a gente faz separado, os menores dos maiores, que aí com os maiores a gente já consegue trabalhar os valores de uma forma diferente, né? E aí a gente... Na verdade, quando você está trabalhando as crianças, os adolescentes de maneira geral, você também, de alguma forma, você está tocando na família dessas crianças, né? Sim. Você está ali colaborando, iluminando ali os passos também daquelas famílias, né? Mostrando Deus de alguma forma. Sim. Tenho certeza assim, que você já deve ter tido alguns relatos maravilhosos, assim, e possivelmente daqui a pouco a comunidade vai ter que providenciar uma ação também para a família, ou a paróquia de São Pedro vai ter que auxiliar de alguma forma. Né? Ali eles até já têm um trabalho muito importante que eles fazem com as famílias. O Padre Hernandes, o Padre Rafael. Então até muitas crianças que vão já são crianças dessas famílias. Certo. Alguns, né, ainda não. Mas a gente vai percebendo essa necessidade. O Padre Rafael, de vez em quando, ele tenta ir sempre. Ele dá uma passadinha, ele olha. E aí algumas famílias levam também as crianças. Então a gente vai começando a ter esse contato. A gente vai na casa buscar. A gente chega antes, passa nas casas, leva as crianças. Algumas famílias buscam, outras a gente leva. Então a gente tem esse contato também. Então a gente vai percebendo, né? E vai falando, olha, procura a pastoral. A pastoral mesmo tenta procurar essas famílias para auxiliar também, né? Nos cuidados ali. E é legal, assim, porque é a sua profissão. Você é educadora, professora, trabalha com a faixa etária de criança, né? Na formação de crianças, e também a tua missão. Sim. Hoje é a tua missão aqui. É legal que você consegue unir o útil ao agradável, a evangelização, a missão, e também doar um pouco daquilo que é a sua profissão, as suas capacidades, aquilo que você aprendeu, né? É legal que vai potencializar a própria evangelização. Sim. Né? E é interessante que até na minha profissão, nessa função de orientação pedagógica, eu comecei a atender muitas famílias, né? E quando a gente atende, eu trabalho com crianças pequenas, de 4 e 5 anos, né? Minha escola é um CEMEI, uma escola municipal, e as crianças são pequenininhas, né? Então, os conflitos, as coisas que acontecem, a gente resolve com a família, né? As intervenções ali, né? Claro que tem coisas que a gente consegue resolver com eles, mas coisas mais profundas a gente chama a família para conversar, né? E a gente atende, a gente acolhe essa família, né? E aí nos meus atendimentos eu fui percebendo assim que mesmo ali acolhendo quanto orientadora pedagógica ali na escola, eu tinha uma limitação para algumas áreas, né? E aí eu falei assim, olha, eu vou atender e a gente vai resolver uma questão para a escola, né? Uma questão de aprendizagem, uma questão como a gente vai resolver essa questão para que a criança continue aqui na escola de uma forma saudável, tudo, né? E aí eu conseguia ver também em algumas famílias, em algumas realidades, algum sofrimento que ia além do que eu podia fazer enquanto educadora, né? E aí eu fui percebendo isso, né? E aí eu pensei, por que não psicologia, né? Então já estava aí na educação, e aí eu falei, mas por que não? Eu falei, nossa, mas eu vou começar uma faculdade de novo, por que não me especializar na educação, tantas áreas, né? Tantas pós e outras formações aí dentro da educação, né? E aí veio esse chamado, psicologia. Eu falei, gente, mas voltar tudo, a graduação, estudar todo dia, psicologia, né? Eu procurei saber como que era, algumas faculdades aqui de Teresópolis, me matriculei, estou cursando agora o 4º período, que benção, né, de psicologia, né? E eu vejo assim como um chamado dentro do chamado, né? E Maria Teresa teve também essa realidade na vida dela, né? Verdade. Ela era uma religiosa das Irmãs de Loreto, né? E lá, ela, numa das missões em Calcutá, ela percebeu um chamado dentro do chamado. Tem sede ali, né? Tem sede. E aí ela saiu da realidade do que ela estava, ainda como religiosa, e fundou as Missionárias da Caridade, né? Já com 36 anos, né? E depois a vida dela deu tanto fruto até hoje, né? Para a vida de tantas pessoas, né? E a gente
fui percebendo que a gente nunca pode cessar de ouvir a Deus, né? Verdade. A gente não pode pensar assim, eu já respondi, né? Eu já respondi lá atrás, mas Deus, Chega. ele nos pede mais, né? Exatamente. Ele nos pede para avançar para as águas mais profundas, né? Então, toda a realidade, eu fui percebendo que, assim, engraçado que os passos vocacionais foram caminhando junto com os passos profissionais, e Deus vai suscitando outras realidades, mas para que eu possa, dentro dessas realidades, servi-lo e amá-lo mais, né? Até hoje, eu fui convidada no final do ano passado para estar na direção da escola que eu trabalho, né? Que esse isso, ano. hein? Diretora Rafa. Começando essa missão árdua, que não é fácil, né? Não é fácil, é uma parte diferente, Que legal, bastante Rafa. diferente assim do que eu fazia. Eu era bem da parte pedagógica, fui para a parte administrativa. A direção, ela tem que ter um olhar completo, assim, não só tem administrativo, pedagógico, pessoal, contabilidade, todas as coisas, né? Mas assim, ali um medo muito grande, falei, meu Deus, né? Tanta coisa acontecendo junto, né? E ao mesmo tempo também esse desejo de dar esse passo também na minha vocação matrimonial, né? De preparar também para o casamento, né? E tanta coisa ao mesmo tempo, né? E eu percebia que Deus não se cansa de chamar, né? E eu rezei mesmo, né? Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, né? O Senhor vai conduzindo como o Senhor deseja. Ele foi conduzindo dessa maneira, né? E tem uma frase que eu tenho ouvido e eu tenho vivenciado, que é assim, vai com medo. Né? Que assim, o medo bate a porta, né? E às vezes nos paralisa, né? É verdade. Mas vai, mesmo com medo, você vai. Isso Né? aí. Vai com medo, né? E aí eu tô vivendo isso, né? Porque é um desafio novo, mas ao mesmo tempo um abandono nesse cuidado de Deus, né? Porque se Ele confiou, de alguma maneira Ele quer usar dessa realidade profissional agora também para evangelização, para o cuidado das pessoas, né? Olhar também aqueles que estão ali à volta, o que eles estão vivendo, o que eles estão passando, as famílias, e o que a gente pode fazer também para acolher essas famílias, essas realidades, né? Uhum. E então, assim, essa é um pouco. Imagina, Rafa, né? se Deus mostrasse para nós, logo no ato da nossa conversão, tudo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Nossa, eu acho que a gente ia ficar apavorado. Eu não imaginava. Eu vou estar lá, não vou. Eu não vou. É legal porque você falando, a gente vai percebendo assim que Deus foi conduzindo a sua história e Deus foi fazendo aos poucos e você foi retribuindo, sendo conquistada por Ele, deixando-se conquistar por Ele, foi dando pequenos passos. Imagina, lá atrás, você olha e você teria que dar um salto imenso. Uhum. Tá certo? Eu acho que Deus, de fato, ele é muito, muito prudente nesse sentido, né? Muito cuidadoso, né? Ele é muito bom conosco também, né? Porque já é difícil, né? Você, por exemplo, você saiu de uma coordenação pedagógica para uma direção e você, ainda assim, foi com tremor e temor, né? Muito. Imagina se tivesse dado o salto logo desde o início, né? Mas é assim mesmo, né? Todos nós passamos por essas etapas, né? Eu acho que a gente tem que dar graças a Deus pela forma que Deus age no nosso coração, né? E você falou sobre a psicologia, eu percebi exatamente a mesma coisa que você, né? Eu sou professor também, dando aula, ouvindo algumas questões antes mesmo da pandemia. Eu falei, gente, que coisa, hein? Ficava assim, falei, existem coisas que eu também não consigo dar conta só nas minhas aulas. Apesar de os temas que trato geralmente são temas muito humanizados, né? São temas muito próximos ali das pessoas. Mas, ainda assim, eu não tenho o conhecimento necessário para contribuir e ajudar aquela pessoa. É preciso dar uma resposta para essa realidade. Então, também pensei na psicologia. Pensei meio igualzinho você. Caramba,
Só que eu sou mais velho, eu falei assim, cara, vou fazer psicologia nessa fase que eu tô da vida, outra faculdade. Isso. A gente pensa voltar dormir pra tarde. faculdade, dormir tarde, trabalhar de manhã. Pois é isso que eu pensei, trabalhar de manhã, dormir tarde. Sem aquele pique que a gente tinha Meu antes. Deus, exatamente, eu ficava pensando, meus 20 anos, ficava pensando assim, meu Deus do céu, com 20 anos eu queria conquistar o mundo. Sim. Mas hoje não consigo ir pra faculdade à noite. Mas É isso, mas... Mas é Deus... engraçado, assim, eu penso que eu não teria hoje a psicologia... Você vive isso, né? A gente precisa de muita maturidade para fazer. Sim. Né? Eu acho que se a gente vai muito, até na vida em relação à fé, se a pessoa é católica, né? Se está caminhando, início a caminhar, tem que ter um coração muito forjado, assim, para entrar numa faculdade, né? Sim. Até veja psicologia também, né? Porque você fala do sentido da vida na psicologia, né? E quando você está assim perdido, você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, né? Exatamente. Você se perde ali nos estudos, né? Perde pelas ideologias. Porque existem muitos discursos, né? E distintos uns dos outros. Isso também acontece na filosofia. Então você tem que ir com o coração bem decidido daquilo que você quer. Do que você está fazendo ali. Senão a gente se perde. Eu quando fiz filosofia, o pessoal falava isso também. Falava assim, poxa, cuidado, vai com calma com filosofia. Na verdade, eu tive uma perspectiva totalmente diferente. Eu amei descobrir todas essas possibilidades. Eu já tinha o meu coração decidido, assim. Jesus é o que eu quero. Sim. Mas eu comecei a olhar essas outras possibilidades dos pensadores como uma perspectiva pastoral. Esses ensinamentos, esses filósofos, esses pensadores, os psicólogos que trarão pensamentos distintos dos nossos, nós temos que olhar essa realidade como aquilo que talvez outras pessoas que estão próximas de nós, até no trabalho, sei lá onde, talvez ele pense. Sim. Eu tenho que entender muito bem aquilo, Sim. Aprender a respeitar, quebrar o meu preconceito, mas utilizar bem aquilo para evangelizar. E acolher no outro essa dignidade. Exatamente. Que há a dignidade humana em cada um. Isso, né? exatamente. Independente das suas escolhas. Né? Então, assim, a gente olhar para o outro e ver aqui um filho amado de Deus, né? Isso. Mesmo que ele não reconheça isso. Isso. Mesmo que ele não reconheça. E está sendo uma experiência muito boa. Tá gostando? Sim. Que bom. Nossa, cada aula, assim, a gente estudar sobre a mente humana, né? E a gente vai percebendo o quanto está presente o sofrimento, né? Na vida das pessoas e o sofrimento, ele existe, né? E às vezes, muitas vezes, Deus nos chama também a viver uma experiência, claro, né? De sofrimento. Deus permite isso, né? Para que a gente possa se aproximar ainda mais deles, em alguns momentos, né? Mas as pessoas não conseguem lidar com o sofrimento, né? E a gente vai percebendo que acabam adoecendo, né? Então, a gente perceber que a gente pode, de alguma maneira, contribuir para que elas possam lidar, né? É algo grandioso, assim, né? Ao mesmo tempo é desafiador, mas que a gente pode ali ser um canal também de Deus também na vida dessas pessoas, né? Exatamente. Um cuidado, um olhar dele, um cuidado, né? E ver essa dignidade também no outro. Né? Exatamente. Bom, então, Rafa, pra gente já ir concluindo, a gente pensa então numa outra questão também, né? Eu quero que você dê uma mensagem aí para os nossos que estão nos assistindo, principalmente para motivá-los, né, a prosseguir na caminhada. Dá para ver assim na sua vida, desde que eu te conheço, você sempre foi uma pessoa muito feliz, mesmo diante assim das dificuldades, das tribulações, das incertezas, até mesmo vocacional. Você sempre teve um belo sorriso no rosto. E principalmente assim, eu acredito muito que a sua felicidade não está só naquilo que você está vivendo, mas é na certeza
de quem você está servindo, né? Tudo que você está fazendo, eu acredito que você está sempre voltada para Deus. E você nos mostrou isso. Por isso, a alegria. Por isso, a felicidade, a calma que você tem. Então, eu queria muito que você fizesse isso. Pô, você falou aqui do livro, né? Falou pra gente do livro, falou da comunidade Mater Dolorosa, da ação missionária e social que você faz aqui em São Pedro. De toda essa vivência que você tem. Eu queria que você pudesse aproveitar esses momentos finais para dar a sua última palavra. Primeiro, assim, começar pelo livro, né? Quem não conhece, esse é o Venha, Seja Minha Luz. Foi um chamado de Deus para a Madre Teresa, venha, seja minha luz, porque ela viveu... São 2 edições. Esse padre Braia, ele foi diretor espiritual dela. Né? E assim, ele acompanhou ela de muito perto, então ele sabia o que tinha mesmo na alma de Madre Teresa, né? Então ele conseguiu transcrever para esse livro, eu digo que é um dos livros mais profundos, é o livro mais profundo assim, que eu conheço da vida de Madre Teresa, porque fala desde o seu primeiro chamado, fala da história dela, quando ela entrou para as Irmãs de Loreto, mas ele aprofunda nessa realidade, essa noite escura que ela teve. Né? Que mesmo, quase uma autobiografia, né? Tem as cartas dela. As cartas. Ela falando sobre a experiência, né? Isso é muito legal. Isso mesmo. São as palavras dela. Né? Não é algo que só fala da vida dela, alguém que fala, mas ela mesmo tem muitas cartas, né? Fala do processo que não foi tão fácil assim o início da congregação das irmãs, né? Ela teve algumas dificuldades que são realmente burocráticas, aquela questão, né? Mas ela viu em tudo a ação de Deus, né? Tudo ela viu o cuidado de Deus e essa confiança nessa providência divina, né? Então uma vida totalmente entregue à vontade de Deus, uma vida desgastada, que eu digo assim, no sentido de um abandono profundo, né? Que se esquecendo de si mesma, mas esse amor incansável por Deus e pelas almas, né? Isso aí. Então vale a pena essa leitura. Não, a gente olha assim, é um livro grande, né? Mas ele é um livro gostoso de ler. Tu vai lendo. Quando a gente vê, já leu quase metade, depois acabou. Porque é um livro assim que vai tendo uma experiência de Deus e ao mesmo tempo você começa a ver Deus no outro assim, de uma maneira muito natural. A gente vai andando na rua, ali está Deus. A gente vai ver uma realidade, aqui está Deus. Ela nos ensina a ver Deus. E, de fato, Deus está presente no outro, né? Então, vale a pena a leitura. Por meio dela, né? Eu venho também fazer um convite àqueles que quiserem conhecer o projeto que a gente desenvolve da comunidade ali no Morro do Tiro, junto da paróquia de São Pedro, né? Quiserem conhecer, nós vamos retomar as atividades no dia 15 de março, no período da tarde. Legal, ali na Escola Municipal ali de Saldanha. A gente conseguiu esse espaço também para fazer legal. O projeto. Né, o diretor, junto da Secretaria Municipal de Educação, nos cederam, né, esse espaço. A gente tem todo esse cuidado também, mas a gente recebe ali as crianças, né? A gente, só um testemunho que no final do ano, na festa de Natal, a gente conseguiu uma parceria com um amigo, que é o Alderson, que ele a gente serviu as pizzas para as crianças. Então a gente arrumou as mesas, a gente fez um rodízio de pizza para eles. Aí a gente recebeu o Papai Noel. Nossa, né? A gente conseguiu doação de brinquedos. Foi um dia muito especial. Vale a pena conhecer o projeto. E ajudar o projeto. Aqueles que puderem. Né? Então, aqueles que são de Teresópolis. Um fundo, né, financeiro. Então, assim, aqueles que puderem ajudar. A gente vive de doações mesmo. Então, cada encontro é de 15 dias. A gente oferece o lanche para as crianças. Quando tem algum evento, a gente também compra algum material, alguma coisa. Então, aqueles que puderem ajudar, é só procurar ali a paróquia de São Pedro. Tem o Padre Rafael, o Padre Hernandes, e oferecer a sua ajuda. Qualquer ajuda é muito, muito bem-vinda. E se quiser conhecer o projeto, a partir de 15 de março, de 15 dias aos sábados, a gente vai estar por ali, ou entre em contato ali com a paróquia de São Pedro também para saber direitinho, né? Maravilha. É isso. Acho que maravilha. Minha irmã Rafaela, queria agradecer muito então a sua presença aqui hoje. Que agradeço. Você trouxe uma vivência com Deus muito, muito bonita, muito simples, mas ao mesmo tempo intensa.
Queria agradecer muito pelo seu sim a Deus e também para fazer esse podcast. Quando convidei, imediatamente ela aceitou. Primeira data aí que a gente vai. Ficou ali, ó, com o coração inflado, no sentido de querer também, de alguma forma, agradar a Deus por meio dessa missão. Porque eu tenho muita vergonha, nossa. Mas a gente vai, mesmo né? com medo. Mesmo com medo, vai. Vai que vai dar certo. Tá certo? Uhum. É isso aí, ó. Vai que dá certo. Confia em Deus e vai, tá vendo? Pra não deixar o medo paralisar mesmo, né? E confiar. Se Deus confia, Ele dá a graça, né? E a gente vai. Isso aí. O Dom Gregório, a primeira vez que eu escutei isso que você falou, eu escutei do Dom Gregório. Quando eu saí da filosofia no seminário e estava indo para a teologia, ele falou isso: não deixe o medo te paralisar. O medo nos paralisa. Sim. E nos tira inúmeras possibilidades. Uhum. Às vezes até mesmo de felicidade. Sim. Até de ação da graça. Uhum. Então, às vezes, o que nos falta é ter fé, acreditar em Deus e em nós mesmos. Sim. Né? Somos talentosos e quando nos falta, Deus está ali. Sim. Tá certo? Eu acho que essa tua fala, esse teu testemunho, vai iluminar o caminho de muita gente nesse sentido também, né? Da gente acreditar. Eu tenho que dar passos. Às vezes nós olhamos pessoas que são inumeramente talentosas, mas vai ver a luta também. Uhum. Que cada um passou. Sim. Então é isso. Você, por exemplo, graças a Deus, ó, professora, agora, depois orientadora, agora diretora, estudando psicologia. Olha quanta graça que Deus permitiu e você, graças a Deus, pôde corresponder à ação de Deus. E a ação de Deus não foi nunca pouca, sempre esteve ao seu lado, contribuindo. Isso. Então, Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Eu também. Pelo teu sim e por hoje você está aqui. Tá bom, eu que agradeço. Como a Madre Teresa fala, né? Ela, além de assim, uma questão, além de me identificar, é uma santa. Dizem que os santos que nos escolhem, né? Os santos de devoção. Então ela me escolheu. Então eu tenho assim, é como se fosse uma mãe que estivesse no céu e cuida de mim assim como uma intercessora. E também Dom Henrique Soares, que um dia vai ser santo, com a graça de Deus. Tem um apreço homem, né? pela vida dele, assim, demais, né? E assim, ela fala, né? Eu sou apenas um lápis na mão de Deus, né? Isso. E uma frase muito interessante que eu levo, assim, pra minha vida, em tudo, né? Ela diz, né? Eu sei que o meu trabalho é apenas uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Né? Então, assim, o nosso sim... Às vezes a gente pensa assim, mas não vai fazer diferença. Faz. Porque talvez almas estão dependendo de um sim da gente, né? Exatamente. Então, pode ser talvez algo pequeno nos nossos olhos, né? Mas sem esse algo pequeno, a graça de Deus talvez pode deixar de acontecer mesmo. Né? Então, há sims que nós precisamos dar um sim. Sim, cada um dentro da sua realidade, daquilo que Deus vai conduzindo. E às vezes a gente fica assim, eu tenho que esperar Deus falar, esperar Deus me mostrar. Deus mostra, mas assim, Ele mostra na medida que a gente dá os passos. A gente não pode ficar parado esperando. Né? A gente não, se talvez, esse caminho, né, eu não consegui compreender talvez essa realidade aqui na minha vida, mas eu vou continuar caminhando na presença dEle, eu vou continuar sendo fiel a Ele. Talvez eu não entenda nesse momento que está acontecendo na minha vida. Certo. Mas eu vou continuar na presença de Deus. Assim como Maria, ali aos pés de Jesus, eu vou viver dessa forma. E aí Deus fala. Né? Se permanecemos com Ele, Ele fala. Talvez através de um convite, um chamado, uma pessoa, não sei. Cada um Deus vai falar de uma forma diferente. Né? Então, assim, não deixe de estar com Deus, né? Tem um livro tão interessante, né, que ele para estar com Deus, acho que é de Francisco Fausto. Eu acho que é do Francisco, né? Fausto. Vou ele colocar na descrição também. Isso, né, de estar com Deus, não deixe de estar com Ele, né, na tua vida, na tua realidade,
seja amigo de Jesus, né? Seja companhia de Jesus. E ele vai conduzir, né? Eu não sei o momento que cada um está vivendo, mas a gente percebe, confia nele, né? Se abandona, né? Mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, ele está cuidando. Deus, ele não tem nada na nossa vida que ele não vai olhar. Ele está olhando. No tempo certo, ele vai mostrar, ele vai caminhar, ele vai dar luzes, né? Como ela, venha seja a minha luz. Mesmo na escuridão, ela viu a luz. E ela se pegou nessa luz até o final da vida dela, né? E é assim, né? A gente vive na presença de Deus, em todas as nossas realidades. E tudo que a gente faz precisa ser com Ele. Né? É aquela famosa bom dia Espírito Santo que vamos fazer hoje, né? É engraçado dizer, mas é isso. Deus, o que o Senhor quer de mim hoje, né? O que o Senhor quer na minha realidade, no meu trabalho? Eu sei que está desafio, mas me dá sabedoria para realizar as coisas que eu preciso realizar hoje. Então seja fiel, né? E a santidade, ela é isso. Ela é estar com Jesus, né? Não é fazer grandes coisas. Se Deus te chama para grandes coisas, vai para grandes coisas, mas a gente não esperar que as grandes coisas aconteçam, é ali nas pequenas coisas, na nossa vida, na nossa vida ordinária, talvez no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa família, numa realidade vocacional. É aquilo que Deus quer desenhar na tua vida. Cada um ele vai fazer de uma maneira diferente, né? Mas não deixa de corresponder. À medida que a gente dá passo, Deus também dá passo. Isso é um encontro, não é uma via única. São duas vias. A gente precisa dar o passo e ele dá, né? Se a gente ficar parado, a gente não vai conseguir chegar no passo de Jesus, né? É um caminho que a gente vai se encontrar. Exatamente. Né? Então, assim, é isso. Caminhar com Jesus, ser fiel a Ele e, se precisar ouvir, ouça e responda sem medo. Ou, se tiver medo, vai mesmo assim. Né? É isso. Exatamente. É isso. Rafa, muito obrigado. Que agradeço. Vamos rezar aqui uma Ave Maria pela Rafa, pela vida da Rafa. Missão, profissão, vocação. Ela que é consagrada, se consagrou agora no final do ano. 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro. Que data, hein? 8 de dezembro. Que Imaculada data, Conceição. Eita. E é a paróquia que eu cresci. Né? É a minha paróquia, né? É a minha paróquia, né? Imaculada Conceição. Sempre fui muito... tive um carinho muito grande por essa data. É o dia que eu também fiz a minha consagração a Nossa Senhora por meio do método, né, do tratado de São Luís, e foi o dia também da minha consagração junto da comunidade, né? Que coisa linda, viu? É isso. Providência de Deus, né? Providência, cuidado dele, né? Exatamente. Então vamos rezar uma Ave Maria por ela, pela vida, pela missão, pela profissão e a vocação. Também por esses passos aí que ela diz, né, já, graças a Deus já está vivendo a caminho também do matrimônio, que Deus possa te render muitos benefícios. Por nós, por favor. Isso. Que Deus possa render muitos benefícios para você, para sua família, para a família que você está para formar, e que você possa continuar sendo muito fecunda. Amém. Não só tendo muitos filhos, mas também filhos em Deus, que eu acho que é também muito belo. Amém. Levar pessoas para o céu. Ou trazer o céu para muitas pessoas. Amém. Obrigada, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Amor Divino, rogai por nós. Esse é o canal Na Leitura. Peço a você que deixou até aqui a sua contribuição, ó, tô maluco, a sua presença, a sua visualização, possa deixar também o seu like, possa deixar também o seu sininho aí, ó, bem clicado, tá certo? Siga o nosso canal. A maioria das pessoas que visualizam esse canal ainda não nos segue, então que você possa seguir esse canal, compartilhe esse vídeo para muitas pessoas, não só para os amigos da Rafa, para os meus amigos, mas que esse vídeo possa ir a muitos corações, para que muitos possam ver aquilo que Jesus Cristo pode fazer.
Bom, muito obrigado mais uma vez. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.